Curso Telas Comentadas do EPROC. O sistema comentado de forma curta e objetiva. Prosseguindo, chegamos a uma das telas mais importantes do sistema. É a tela que muita gente utiliza no seu trabalho, principalmente segunda instância, aqueles usuários que trabalham em processos de conhecimento, que envolvam muita análise de mérito, é a tela Consulta Processual Detalhes do Processo. Essa tela é extremamente importante que o usuário a domine. Ela é o arroz com feijão do EPROC, ela é importantíssima. Nessa tela é realizada a movimentação unitária, aqui é um U de unitária, dos processos. Então, é aqui que o usuário dará andamento a um processo. Recorda-se que em outros vídeos eu falei dos meus localizadores. O usuário, ele clica nos meus localizadores, ele terá acesso a uma lista de processos. Essa lista já foi exibida lá naquela tela, lista de processos por localizador. O usuário vem à sua tela Meus Localizadores, ele seleciona um dos localizadores, esse localizador será exibido na tela Lista de Processos por Localizador, e clicando em um processo da lista de processos por localizador, ele chega na tela Consulta Processual Detalhes do Processo. Ela se chama consulta porque o usuário aqui pode consultar os autos e demais informações e detalhes do processo, e aqui ele pode realizar a movimentação unitária. Então vamos começar os comentários dessa tela. Por meio desta opção, o usuário pode gerar um PDF único com todas as peças dos autos digitais. Eu acabei repetindo sem querer aqui no topo, provavelmente na hora de colar o comentário, eu detecto aqui ao vivo em cores que eu errei, mas esse comentário refere-se a esse botão aqui. Eu nem deveria ter começado por ele, eu confessando ao vivo que eu errei. Então, ele é a repetição desse comentário. O download completo, por meio dessa opção, o usuário pode gerar um PDF único com todas as peças dos autos digitais, que é esse botão download completo. O que eu vou fazer aqui para não causar confusão visual ao usuário? Eu vou vir aqui e vou simplesmente apagar. Então, a tela Consulta Processual Detalhes do Processo, essa é a tela mais importante da movimentação unitária. Eu já falei aqui do download completo para baixar o processo todo em um arquivo PDF único. Agora eu vou dar sequência da maneira correta. Eu verifico aqui também que eu não coloquei um comentário a respeito desse recurso aqui. Esse recurso é a tarja, etiqueta, mas eu creio que o nome tarja seja o marcador também, ele é chamado de tarja, marcador ou etiqueta. O nome tarja soaria melhor. As tarjas do processo equivalem àqueles adesivos que antigamente eram pregados nas capas físicas, dos processos físicos, nas capas de papel dos processos. Essas tarjas indicam situações cadastrais do processo. Para quem for usuário de EPROC criminal, uma tarja por excelência é a réu preso,
ou a tarja bens apreendidos. Então, essa tarja, ela indica essa situação no processo. São nessa faixa de tarjas que vai aparecer aqui em cima da capa, situações como processo 100% digital, réu preso, bens apreendidos, dentre outras informações, preferência, idoso, aqui na faixa de tarjas, logo acima da capa, informações importantes do processo aparecerão aqui em cima. Daqui a pouco eu vou para a inclusão e a exclusão, não basta clicar na tarja, não é por meio daqui que ela é editável em regra. Existe uma faixa ali embaixo que permite a edição dessas tarjas. Então, o primeiro recurso, na verdade, acima da capa é a faixa de tarjas, muito importante principalmente para os usuários aí de EPROC criminal. Então a faixa de tarjas, ela se localiza acima da capa e ela sinaliza situações importantes do processo. Então logo abaixo nós temos a faixa de tarjas, nós temos essa faixa de opções, e nessa faixa de opções o que se destaca é o download completo, dos autos em PDF. Então falamos de faixa de tarjas e falamos de download completo. Nós chegamos agora num recurso importantíssimo que é a capa do processo. Você verifica aí a capa do processo. Na capa do processo, o campo situação é importantíssimo para lançamento de conclusões. As conclusões antecedem as falas do magistrado. Quem trabalha com lançamento de conclusão tem sempre que olhar essa parte da capa, porque a inobservância da situação, dependendo da situação que conste aqui, o usuário não conseguirá lançar conclusão no processo. Então, a conclusão só é possível de ser lançada quando na situação consta movimento. Só é possível lançar conclusão se o processo estiver em movimento. Então, o primeiro ponto importante é observar a situação. Um dos pontos essenciais da capa do processo. Ao lado da situação, movimento, que aqui no caso mostra um processo que está em movimento, ao lado da faixa do campo situação, o outro recurso mais importante da capa é a faixa de localizadores. Esta é a faixa de localizadores da capa, aqui é feita a troca manual. O processo anda, entre aspas, por meio de localizadores. Para trocar, basta clicar sobre o nome de qualquer um. Então, ver mais cedo, em outro vídeo, eu comentei que um dos locais para troca de localizadores, o processo ele caminha como se fosse em cima de um trilho. Esses trilhos da secretaria são os localizadores. Ele sai da estação petição inicial, distribuição da inicial, até chegar na estação sentença. E à frente da estação sentença ainda tem mais uma estação, que é a estação baixa, arquivo. O processo caminha por meio dos localizadores. Existe a faixa de troca de localizador, que eu já mostrei em outros vídeos, quando o usuário pode trocar o localizador de vários processos ao mesmo tempo. Existe uma faixa de troca de localizadores. E aqui existe uma faixa de localizadores da capa, onde eu posso manualmente trocar cada um desses localizadores aqui. Eu já disse em outra oportunidade que o EPROC aceita vários localizadores ao mesmo tempo que ele não aceita processo sem localizador.
Então, da capa, o importante é a situação e a faixa de localizadores. O usuário clica sobre o nome de qualquer um deles, vai aparecer uma faixa de edição, ele informa o nome do novo localizador, manda salvar e aí a faixa volta para esse estado normal aqui. Aqui é quando não está habilitada a edição. Para habilitar a edição de localizadores, basta clicar em cima do nome de qualquer um para fazer a troca. Então já falamos campo situação, faixa de localizadores, prosseguindo com a tela de consulta processual. O próximo recurso dessa tela é a faixa de lembretes. Esta é a faixa de lembretes. São textos que não são minutas, em regra, vistos apenas pelos usuários internos. Basta clicar em novo para criar um, para apagar, clique na lixeira. Então, o usuário do EPROC no sistema, uma das possíveis classificações dos textos são as minutas produzidas no editor de texto do EPROC, que passam a integrar os processos. Os lembretes são textos, mas os lembretes não são minutas porque não são produzidas no editor de texto e não integram os autos virtuais. E o usuário cria um novo lembrete, ele cria um novo lembrete por meio do botão novo e ele, depois de criado um lembrete, como esse aqui, após criado um lembrete, ele pode apagar por meio da lixeira ou ele pode editar por meio dessa folhinha. Guarde esta minha dica: toda vez que o usuário do EPROC visualizar uma folha branca com lápis, geralmente é edição. Então essa folhinha branca aqui permite a edição do lembrete. Existe uma faixa de edição de lembretes acessível quando o usuário clica nessa folhinha branca com lápis. Em regra, somente os usuários internos da unidade visualizam os lembretes, mas existe uma opção para que usuários externos enxerguem esses lembretes. E em regra, os lembretes são gerais, mas o usuário pode criar um lembrete para um usuário específico. Via de regra, os lembretes são gerais e visíveis apenas pelos usuários internos. Então, esses aqui são os lembretes, são muito úteis na troca de informações dentro da unidade a respeito do trabalho. E esses lembretes não integram os autos. Eles não fazem parte dos autos digitais. Na sequência, existe a faixa de assuntos. Eu não teci um comentário em específico. Basta apenas dizer que o usuário interno pode editar esses assuntos aqui cadastrados, clicando no botão editar, que vai abrir uma faixa de edição de assuntos, e ele pode corrigir os assuntos cadastrados pelo autor da ação, que é geralmente quem informa o primeiro cadastramento dos assuntos. Então essa é a faixa de assuntos. A respeito dela, apenas a questão da edição dos assuntos cadastrados no processo. Essa é a faixa de assuntos e que possibilita a edição pela serventia, pela secretaria. Na sequência, na faixa partes e representantes, é feito o gerenciamento cadastral do polo ativo e passivo da ação. Destacam-se os recursos de verificação de endereços e cadastramento de advogados. Inclusão, exclusão e alteração da situação de partes no processo, notadamente criminais, bem como verificação de óbito das partes, ocorrem por meio dessa faixa. Então, essa é uma faixa importantíssima para os usuários das secretarias e das serventias, cartórios, que
é o gerenciamento do cadastro do autor e da parte ré. Aqui aparecem nome do polo ativo, o nome do polo passivo, aparece nessa faixa, informando se é pessoa jurídica ou se é pessoa física, informa o número do cadastro nacional de pessoa jurídica e do cadastro de pessoa física, e além do nome das partes, aparece também o nome dos procuradores. Aparece o nome dos procuradores das entidades públicas, como é o caso aqui, e aparece o nome do procurador da pessoa natural ou jurídica. Então, essa faixa é extremamente importante porque a correção dos dados cadastrais do polo passivo de pessoas naturais e jurídicas, que não sejam entidades públicas, o gerenciamento dos dados cadastrais é feito clicando ou sobre o nome dos integrantes do polo passivo ou clicando, aqui no botão editar, quando o usuário poderá editar os dados cadastrais da parte, poderá fazer associação de procuradores e poderá cadastrar representantes das partes, como por exemplo no caso de espólio, massa falida. Então, polo passivo e polo ativo da ação encontra-se nessa faixa e é aqui que o usuário da secretaria fará o gerenciamento, principalmente dos endereços. Os endereços são extremamente importantes nos atos de comunicação. Então, tudo que é relativo ao cadastro das partes se encontra aqui em partes e representantes. Então, é uma faixa importantíssima, é extremamente recomendável que o usuário a conheça bem. Na sequência da faixa partes e representantes, uma das faixas por excelência da movimentação unitária, que é um dos locais onde a gente produz minutas, é a faixa de minutas. Faixa de minutas, importantíssima, uma das formas de se produzir textos de atos processuais é nesse local. Aqui se inicia a produção, permite a edição, possibilita a assinatura e a juntada de um modelo de texto, que é a minuta. Os textos do EPROC a gente chama de minutas, é um termo que vocês vão passar a acrescentar no seu vocabulário, que eu chamo de EPROquês. Por juntada de modelo de texto chamado de minuta aos autos digitais por meio da árvore de eventos. Daqui a pouco eu vou falar da famosa árvore de eventos. Todas as minutas produzidas nessa faixa, elas vão aparecer lá na árvore de eventos, acompanhada, obviamente, daquilo que lhe dá o nome, que são os eventos. Então a gente produz uma minuta nessa faixa de minutas que será acompanhada de um evento. Seus detalhes são tão importantes que merecem uma análise específica em outro momento. Por ora, saiba que aqui é um dos locais do EPROC em que se produz textos de minuta nos autos digitais. Deixa eu só beber uma água aqui para prosseguir. Então, na movimentação unitária de processos, um dos locais que o usuário produz minutas, eu particularmente utilizo esse local junto com as preferências que eu falarei daqui a pouco. Essa faixa de minutas é aqui que o usuário produz um dos locais, conforme o critério do usuário. Ele produz despacho, decisão, sentença, mandado, ofício, carta precatória. É aqui que, na primeira instância, ele produz essas espécies, sentença, enfim, os textos que nós verificaremos nos autos digitais. Um dos locais de produção é aqui, na faixa de minutas.
Na sequência da faixa de minutas, uma outra faixinha importante é a faixinha de informações adicionais. Na faixa Informações Adicionais destacam-se os campos do valor da causa e do sigilo dos autos. Em termos de movimentação processual, destaca-se a chave do processo para acesso aos autos digitais, principalmente pelo polo passivo da ação. Então, na faixa de informações adicionais, quando eu printei essa tela, ela estava encolhida. E curiosamente, eu que trabalho com ela estendida, eu verificarei se no outro vídeo, eu acredito que no outro vídeo eu trabalho com as informações adicionais, mas por hora saiba que as informações adicionais que mais se destacam aqui é o valor da causa, a prevenção, que é uma rotina que verifica se existe duplicidade de ações, a chave do processo, para que um usuário tenha, para que uma parte tenha acesso à visualização integral dos autos, e o nível de sigilo, principalmente para os usuários de EPROC criminal. Essa faixa de informações adicionais é uma faixa muito importante. Eu pretendo em outro vídeo com ela estendida tecer mais comentários a respeito dessa faixa. Por hora, saiba que ela é importante por questão de valor da causa, por sigilo e pela chave do processo. Outra faixa importante dessa tela, que recomenda-se muito o uso, é a faixa resumo. Ela aqui também estava encolhida, mas por hora saiba que essa faixa resumo, que na faixa resumo é possível montar uma mini árvore do processo, ou em outros termos, um relatório com os eventos e minutas mais importantes que merecem destaque, permitindo uma localização mais rápida, útil para relatórios extensos. Então a faixa de resumo é muito útil para colegas que trabalham com relatórios, que tem que ficar mencionando no evento tal aconteceu aquilo, no evento X aconteceu isso, no evento Y aconteceu aquilo, no evento Z aconteceu outro. Se o processo for muito extenso, dá muito trabalho ter que fazer do zero um relatório com um processo extenso, identificando cada evento e descrevendo o que aconteceu. Um usuário precavido, desde o começo no EPROC, um usuário precavido desde o começo, ele começa a alimentar essa faixa resumo, ele vai indicar aqui nessa faixa resumo os eventos mais importantes aqui da árvore, que eu já estou quase chegando nela. Ele vai fazer uma mini árvore aqui, listando os eventos mais importantes, que quando ele precisar identificar esses eventos com agilidade, aqui na faixa resumo, quando ele precisar identificar esse evento com agilidade, esses eventos estarão aqui listados nessa faixa resumo, e aí ele vai poder produzir um relatório em processos extensos com muito mais agilidade. Nos processos de execução é possível alimentar essa faixa resumo e listar todos os atos constritivos praticados no processo e verificar quantas vezes eles foram feitos. Isso também ajuda muito aí no controle para detectar o que já foi feito e indeferir eventual pedido, porque ele já foi muitas vezes deferido e não surtiu nenhum efeito. Então essa faixa resumo extremamente recomendável para você que trabalha com relatórios em processos muito extensos. Na sequência, a faixa de ações, faixa importantíssima. É necessário dominar a faixa de ações porque o processo começa aqui na árvore de eventos, mas o processo termina aqui na faixa de ações por meio desse botãozinho baixa definitiva. Aqui de fato é o último ato processual, é o último evento quando ele vai para o arquivo. Tem uma série de botões aqui nessa faixa de ações. Ela aqui está encolhida no momento.
Mas não tem problema que por hora o importante aqui nessa faixa de ações é o botão movimentar processo. Em outro vídeo eu falei da movimentação em bloco de processos, né? Movimentar mais de um processo ao mesmo tempo, lançando eventos. Aqui é uma movimentação unitária. A faixa de ações é de suma importância, pois por meio dela é possível lançar eventos ao processo, remeter os autos para a segunda instância, retificar a atuação dos autos e dar baixa do processo. Destaca-se o botão movimentar processo, como eu disse exatamente. Então nessa faixa de ações, o usuário encaminha o processo para o arquivo. Quando eu clico aqui em demais ações, as demais aparecem, aqui ele está encolhido no momento, essa faixa está encolhida. Eu posso fazer um outro vídeo posterior com ela estendida, explicando os outros recursos, mas por hora saiba que na faixa de ações ele vai para baixa, ele pode ser remetido para a segunda instância, pode ser retificada a autuação com correção de dados cadastrais do processo, e o botão mais importante por hora é o de movimentação processual unitária. É aqui que o usuário lança eventos no processo se ele não trabalhar com essa faixinha maravilhosa aqui, que é a faixinha de preferências. Se o usuário não trabalha com faixa de preferências, ele vai utilizar muito essa movimentação processual e essa faixa de minutas aqui. O que eu não recomendo, eu sempre sou entusiasta aqui dessa faixa dessas preferências aqui. Se ele não trabalha com preferência, ele vai ter que usar esse botão de movimentar processo e ele vai ter que usar essa faixa de minuta aqui. Então nós falamos das informações adicionais, do resumo da faixa de ações. Na sequência aqui em roxinho, a faixa de preferências é o recurso do sistema para agilizar a movimentação processual. Preferências são ações praticadas no EPROC que ficam pré-moldadas e salvas, eu cometi um erro aqui, e salvas diminuindo o tempo de produção. As preferências podem ser minutas, né? Você pode fazer preferência de minuta, de texto, ou você pode fazer preferência de evento, que são atos, e preferências de intimações. Então são 3 tipos de preferências que você pode trabalhar. Uma preferência que contenha texto, uma preferência que não tem texto, só tem ato, e uma preferência de intimação. O usuário pode utilizar esses recursos em vez de ter que usar a faixa de minutas e o botão movimentar processo na faixa de ações. Então eu recomendo que o usuário trabalhe com a faixa de preferências, as preferências azuis. As preferências azuis são preferências com texto, aqueles modelos padrão que você utiliza muito, né, de mandado, certidão, decisão. As preferências em verde são preferências de evento, conclusão, juntada, suspensão. E as preferências em vermelho são as preferências de intimações, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Vou marcar aqui para destacar. Utilize a faixa de preferências, porque ela é muito importante, faz muita diferença no seu trabalho.